Olá, bom dia, boa terça-feira. A partir de agora você confere as principais informações da nossa cidade no Notícias de Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia no município. Até o momento temos 4.454 casos de Covid-19, um aumento aí nos últimos dias de quase 200 casos. Desse total, 4.041 pessoas já estão recuperadas. Ainda aguardam o resultado do exame 2.203 casos suspeitos e o número de óbitos permanece em 170 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 4 pessoas internadas, sendo 2 em UTI. Já dos casos suspeitos, são 17 internações, sendo 11 em UTI. E em tratamento domiciliar, ou seja, se cuidando em casa, são 239 pessoas. Lembrando que todas as atualizações são feitas diariamente nos portais de comunicação da Prefeitura e aqui sempre na edição das 11h30 da manhã do NJ. Ainda sobre a pandemia, o Vale do Paraíba acumula 3 semanas consecutivas com aumento de casos confirmados de Covid-19. Isso segundo os números oficiais divulgados pelas prefeituras. Nos 7 dias encerrados no último domingo, a região registrou 1.696 novos casos de Covid-19. Isso significa 12% a mais do que a semana passada, quando teve 1.511. A quantidade de novas mortes por Covid também cresceu, com 22 óbitos em 7 dias, contra 21 na semana anterior. Essa tendência de alta no mês de novembro pode provocar recuo da nossa região no Plano São Paulo de flexibilização, que terá reclassificação na próxima segunda-feira, dia 30. Lembrando que a região está na fase verde desde o dia 9 de outubro. A Black Friday acontece na próxima sexta-feira, mas as promoções já começaram. No entanto, é preciso ter cuidado para não comprar mais do que necessário e acabar gastando demais. Nos últimos tempos, as promoções de final de ano tornaram-se ainda mais significativas com a abrangência da Black Friday. No Brasil, esse evento, originalmente dos Estados Unidos, chegou em 2010 e agora acontece anualmente no período do final do mês de novembro. Willis, você se considera uma pessoa consumista que compra muita coisa, às vezes até sem precisar? Com certeza, sem dúvida. Eu sou desse jeito mesmo. Compro, gosto de comprar, tenho. Gasto mesmo. Muitas vezes eu me arrependo de ver uma promoção, andar um pouco mais e ver uma promoção melhor, que acontece bastante, principalmente na Black Friday. Ou comprar alguma coisa um mês antes, esquecer que vai ter a Black Friday e depois descobrir, né? Geralmente as pessoas gostam de oferta, se sente atraído, acho que aquela vai ser a última oportunidade, mas nem sempre vale a pena. É legal você comprar aquilo que você realmente precisa dentro do seu orçamento, senão a compra vira um desperdício. Pesquisadores da área de psicologia estimam que 95% das nossas decisões diárias são influenciadas por processos impulsivos e inconscientes. E não é diferente na hora de consumir. Frequentemente, os nossos estados psicológicos interferem diretamente no ato de compra. Agora você já parou para pensar o que motiva nossas escolhas nesse período de promoção, enquanto estamos passando por uma pandemia? Durante a pandemia, a nossa saúde mental está muito mais fragilizada, porque nós fomos afastados de vários espaços, pessoas que a gente gosta dessa convivência. Então, nós tentamos buscar, às vezes, substitutos do prazer. E a compra dentro de casa se tornou muito mais fácil com o advento das questões da internet mesmo, do que ela nos proporciona. Além disso, por a gente estar muito entediado, a gente passa mais tempo nesses espaços virtuais e as empresas usam de artimanhas para poder entender o nosso comportamento de compra. A Suelen é psicóloga e nos explica a importância de diferenciar a sensação de satisfação com a necessidade na hora da compra. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque a compra compulsiva, ela segue o mesmo modelo da satisfação que a gente tem, por exemplo, com o uso de drogas.
É uma sensação que ela acontece, mas ela é muito fugaz, acaba muito rápido. E as consequências daquele ato são muito mais duradouras. Então você pode fazer uma compra, se sentir satisfeito naquele momento, mas depois ter que lidar com endividamento ou uma desaprovação familiar. Então tem que tomar muito cuidado para a gente não agir apenas pelo um princípio básico de satisfação. Tem que sempre ser uma ação refletida. São 3 aspectos psicológicos que interferem no consumo de mercadorias e podem até impulsionar o consumismo, ação excessiva de compras supérfluas. O primeiro é o fator cognitivo. Com a chegada das promoções de fim de ano, como a Black Friday, a publicidade interfere diretamente no estímulo por meio de propagandas e palavras repetitivas como liquidação, promoção e imperdível, trazendo um imaginário urgente do ato da compra. Os fatores subjetivos são os significados que as promoções de mercadorias associam-se na sociedade atual capitalista, a maioria ligados ao prazer. E o comportamento social, que é a necessidade de participar de movimentos e eventos que a massa social adere. Para evitar o consumismo, faça ações com calma. Se pergunte sempre quais as reais motivações da compra e não se esqueça de observar seu estado psicológico, sobretudo nessa pandemia, antes de fazer aquisições em promoções. Realmente, consumir está associado aos atos básicos de sobrevivência em uma sociedade capitalista. Mas a gente pode pensar em formas mais sadias de consumir. E como seria isso? Seria um consumo mais consciente. Pensar antes de fazer o ato da compra. Pensar se realmente precisa daquele produto, se realmente tem falta daquilo. E também tentar utilizar de mecanismos de consciência na compra. Então, a compra ecológica, ver se aquele produto ele respeita, né, os modelos ecológicos de produção. Pensar também no consumo mínimo, tentar consumir o mínimo possível daquilo que você precisa. São ações que vai te trazer satisfação também, porque você vai estar fazendo uma mudança social e mesmo assim você não vai deixar de consumir. A Receita Federal abriu ontem, dia 23, a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física. Quase 200 mil contribuintes que tinham caído na malha fina do imposto e acertaram as contas com o fisco receberão dinheiro. A relação dos beneficiados está divulgada na página da Receita Federal na internet e a consulta também pode ser feita no Centro de Atendimento Virtual da Receita ou pelo telefone 146. Para reduzir o impacto da pandemia, um dos remédios anunciados pelo governo foi a suspensão do pagamento de impostos. Mas a cobrança já começou a chegar. A questão agora é o que fazer para pagar essa conta. A reportagem a seguir da TV Justiça mostra como algumas empresas estão lidando com essa situação. O ano de 2020 começou como uma promessa. O aumento do crédito ao consumidor no ano passado, a expectativa de redução do desemprego e inflação baixa davam otimismo à economia. Mas aí veio o coronavírus. O que começou como um problema sanitário logo virou também uma crise econômica. Com o isolamento social, os consumidores tiveram de ficar em casa e a maior parte do comércio foi obrigada a fechar as portas. Para minimizar os efeitos da pandemia, o governo anunciou o pagamento do auxílio emergencial e lançou uma série de medidas, como o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, a flexibilização das normas trabalhistas que permitiram suspensão dos contratos de trabalho e de pagamento de alguns encargos, e o adiamento do pagamento do Simples Nacional, imposto cobrado das pequenas e médias empresas. Um respiro para Daniela Freire, dona de uma clínica de estética. Ela viu a clientela sumir e precisou recorrer 2 vezes à ajuda do governo para manter a empresa. O Simples Nacional a gente conseguiu adiar o imposto de abril para pagar em julho. Só que como a gente voltou a funcionar em julho, a gente ainda estava com dificuldade para pagar por causa das funcionárias, que eu tinha que manter o salário delas em dia. E
Então eu fui ao contador de novo e falei, ó, não vou ter condição de pagar agora em julho, o que eu faço? E ele me explicou que estava podendo parcelar. Eu tinha que realmente pagar metade do imposto em julho e a outra parte eu consegui pagar só em outubro, mês passado, né? Então já foi uma ajuda assim enorme, que a gente conseguiu dar um respiro para poder continuar atendendo com o mesmo padrão que a gente atendia, né? Daniela conta que precisou se reprogramar financeiramente para conseguir quitar o valor do imposto que acumulou, mas está confiante. Eu já estava me organizando ao longo dos meses que a gente ficou fechado. Em casa mesmo eu já fui organizando, porque a gente começou a vender os vouchers e eu já fui fazendo a organização de todo o pagamento que a gente recebia para conseguir ficar com tudo em dia. Mas nem todos conseguiram. As medidas de ajuda foram anunciadas em abril, mesmo sem saber o que esperar da pandemia, quanto tempo ia durar, como e quando a economia voltaria ao normal. Muitos empresários não conseguiram fazer um planejamento e em alguns ramos de atividade não foi possível suportar tanto tempo com as portas fechadas. Assim como mortes das pessoas contaminadas pelo coronavírus, as baixas na economia também se acumularam. Pesquisa divulgada pelo IBGE em julho mostrou que mais de 522 mil empresas fecharam temporariamente ou definitivamente. As pequenas, com até 49 empregados, foram as mais afetadas. Na divisão por setores, o de serviços foi o mais prejudicado. Depois veio o comércio, construção e indústria. Este advogado explica que entre as empresas que sobreviveram, muitas ainda estão com o destino incerto. Algumas empresas tiveram uma queda de faturamento da ordem de 70%. Então tiveram que recorrer a financiamentos para custear sua folha de pagamento. Então, como o que foi previsto não ocorreu na prática, as empresas estão numa encruzilhada, porque elas têm que pagar esses empréstimos que elas contraíram, tem que pagar os impostos devidos agora e esse passivo tributário anterior. As empresas que não conseguem pagar estão sujeitas às mesmas penalidades impostas no período anterior à pandemia. O advogado acredita que o Estado deve anunciar novas medidas. O tipo de ajuda ainda não está definido, mas, segundo ele, entre os acadêmicos já tem até um nome: direito tributário de crise. O que se poderia fazer é utilizar o tributo como um meio de induzir comportamentos, como um meio de fomentar a atividade econômica, de garantir a preservação das empresas e dos empregos. Então já se pensa num direito tributário de crise, que hajam medidas legislativas já concretas que possam prever instrumentos de natureza tributária para auxiliar nesses momentos de crise. Para quem espera uma nova ajuda, a Daniela tem um conselho: se organizar sempre. A gente sempre tem que ter um pouquinho guardado para, em casos como esse, a gente não passar apuros. Falando agora de vacina, de acordo com as informações do governo de São Paulo e também do Instituto Butantan, o estudo clínico da vacina Coronavac chegou à fase final. Os resultados da fase anterior mostraram que a vacina é segura e tem capacidade de produzir resposta imune no organismo em 28 dias após a sua aplicação, isso em 97% dos casos. As informações da fase final serão divulgadas na primeira semana de dezembro e a previsão é que até janeiro de 2021, 46 milhões de doses estejam disponíveis aqui no Brasil. Notícia boa, então, em relação a essa pandemia. E são abertas as inscrições para a LIFE, a Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte de Jacareí. Isso por meio do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional. A lei beneficia atletas, clubes, instituições e também organizações não governamentais que buscam incentivos para captar recursos para seus próprios projetos esportivos. O edital com todas as informações para a inscrição está no site da Prefeitura Municipal. É só você procurar lá por LIFE, Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte.
Há 6 anos, uma biblioteca comunitária tem transformado a vida de crianças e jovens, apresentando novas possibilidades por meio da leitura. Você conhece agora a biblioteca Lê para Crescer. E hoje eu tô aqui para fazer uma super indicação para vocês, o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O nome real do autor, na verdade, é Eric Arthur Blair, nascido em 1903 no norte da Índia. O livro em si foi publicado em 1945. O livro, como o título indica, trata-se de uma revolução, onde os animais de uma fazenda, após expulsarem todos os humanos, buscam uma sociedade, um meio de se viver mais igualitário, livre e harmônico. Essa jovem, que falou um pouco sobre um grande clássico da literatura, é a Júlia, voluntária da Biblioteca Comunitária Lê para Crescer, do bairro Pedra Mar. Há 4 anos, ela faz desse espaço cheio de livros uma extensão da própria casa e uma janela para o futuro. Quando a gente lê um livro, a gente entende que existe um mundo muito maior, um mundo onde a gente pode chegar muito mais longe do que, às vezes, a gente fica preso, né? Acho que na nossa pequenez, não sei, a gente entende esse mundo maior e mais vasto que existe. Foi pensando nesse universo vasto que a dona Cida, há 6 anos, começou o sonho da biblioteca e, aos poucos, os voluntários foram chegando. Alguns cresceram no meio desses livros, descobrindo novas possibilidades. Contava história, sabe? Depois a gente servia alguma coisa, algum suquinho, algum lanche, algum refrigerante. Tem uma menina aqui que ela foi fazer pedagogia porque ela descobriu aqui na biblioteca a vontade de ser pedagoga, sabe? E lendo aqui ela descobriu, daí ela foi fazer pedagogia. E os meninos também, né? Cada um foi fazer uma coisa, entendeu? Um vai ser enfermeira, outro vai ser, sabe? Cada um vai fazer uma coisa. O André é um dos mais novos do time. Conheceu o espaço por influência dos amigos. Aos poucos foi tomando gosto pela leitura. Hoje cria conteúdo para as redes sociais e, por meio de indicação de livros, forma uma corrente de conhecimento. Ele me passou o livro e eu passei para outros amigos e sabe quando você recebe aquele feedback assim, nossa amigo, aquele livro foi muito bom para mim, eu precisava muito ler aquilo, é muito bom. Aí o outro amigo também fala e você vê que aquilo que ele me passou foi bom para ele, foi bom para mim e foi uma corrente, porque passou para outras pessoas. E a intenção é essa, sabe? Repassar e repassar. Esses jovens voluntários são espelhos para as crianças, que fazem da biblioteca um cantinho de conto de fadas. E mesmo sem saber, já estão transformando a própria realidade. Eu gosto de história de conto de fada e também de princesas. Às vezes ela, que nós, ficasse com vergonha de ler, ela, dava o livro para nós levar, aí depois que nós tivesse um tempo, nós levava de volta. É que eu gosto muito de ler, aqui é um lugar cheio de livros, eu adoro essa biblioteca. A leitura é assim mesmo, transformadora de todas as gerações. Através dos livros, boas lembranças se eternizam, pontes para novos sonhos são construídas e a solidão vira sentimento distante. Para mim é uma realização da minha vida, sabe? Porque eu me aposentei, eu não tinha aonde eu trabalhar mais, né? E eu falei, eu vou fazer isso, porque isso vai preencher a minha vida e eu vou ajudar as pessoas, a comunidade, né? E depois que eu comecei isso aqui, o que eu conheci de gente, o que eu fiz de amizade, sabe? Nossa, você nem imagina. Nossa, valeu muito a pena. Um abraço para todo mundo da Biblioteca Comunitária Lê para Crescer. O NJ fica por aqui, mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, tem sessão ordinária e a gente aqui no Jornal se vê na quinta-feira. Tchau!